Bom dia, gente. Hoje eu vou falar um assunto um pouquinho diferente do que eu normalmente abordo. Assim, eu quero falar sobre ideias erradas. Muitas pessoas assim têm ideias erradas, né? E isso entra assim, a gente não pode ir contra a opinião de ninguém, porque em princípio a gente não pode ir contra a opinião de ninguém, porque toda pessoa tem direito a ter sua opinião, por mais errada que seja. Até os idiotas têm direito de ter sua opinião. Só que muitas vezes, quando uma pessoa tem opiniões erradas e espalha essas ideias erradas que ela tem, o resultado pode ser catastrófico. Um bom exemplo é a subida de Adolf Hitler ao poder na Alemanha. E hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que têm ideias erradas e ficam divulgando. Principalmente hoje com a internet, com as mídias sociais, as redes sociais, Instagram, Facebook, tudo. YouTube. Muitas pessoas têm ideias erradas e ficam divulgando. E o problema é que grande parte da população não tem senso crítico, não tem consciência crítica. E muitas vezes absorve essas ideias erradas sem pensar. Do mesmo jeito que muita gente se deixou levar por Hitler no passado, por Mussolini, por Stalin. Quantas pessoas hoje não estão se deixando levar por pessoas que propagam ideias fascistas, neonazistas, racistas, machistas? Isso é perigoso. É perigoso quando uma pessoa tem ideias erradas, porque hoje em dia, com a internet, qualquer pessoa pode espalhar o que pensa. Pode usar o YouTube para espalhar ideias para lá de erradas. Eu mesma, assim, tenho que lidar com muitas ideias erradas aqui no meu canal. Que muita gente fica me acusando de mil coisas, tem umas ideias totalmente erradas. Muita gente espalha, por exemplo, ideias erradas de que ateu é uma pessoa revoltada com Deus, uma pessoa que não conhece a Bíblia. E assim, para ser justa, eu vou mostrar o outro lado da moeda. Muitos ateus também têm ideias erradas e generalizam, têm preconceitos com quem é religioso. Assim, muita gente diz assim, muito ateu diz assim, de quem é religioso, quem é religioso é porque não pensa, é porque não é inteligente. E muitas pessoas religiosas são inteligentes. Não é porque uma pessoa acredita em Deus que ela é menos inteligente do que uma que não acredita. Uma outra ideia errada sobre quem é religioso é também que é assim, que muito ateu ou agnóstico diz que o religioso, ele só quer saber ele chega, fica só orando e esperando que Deus resolva tudo num passe de mágica. E não é assim. Muita gente religiosa diz: olha, Cristo já fez a parte dele morrendo por nós na cruz. Nós temos que fazer a nossa. Se a gente quer resolver nossa vida, é a gente que tem que agir. A gente não pode esperar também que Deus faça tudo. Uma vez uma mulher evangélica me disse: não é por aí você chegar e ficar esperando que no tempo certo Deus manda um emprego à sua altura. Você que tem que fazer a sua parte. Aí é por isso, eu estou dizendo isso justamente porque muitos ateus têm ideias erradas dos religiosos. Assim como muita gente tem ideias erradas sobre os judeus, chama os judeus de assassinos de Cristo, diz que judeus, assim. A gente, até hoje, há pessoas que dizem que Hitler, por um lado, estava certo em ser contra os judeus. Porque muita gente diz, judeu onde chega, toma conta de tudo, rouba tudo. Você não vê um judeu pobre, judeu é banqueiro, judeu é dono de joalheria. Onde eles chegam, eles tomam o poder. A gente que tem ideias erradas assim, até sobre o Brasil, né? Brasileiros que falam mal do Brasil. E dos próprios brasileiros dizem, o problema é porque brasileiro é preguiçoso, por isso não vai para frente. Pobre tem preguiça de trabalhar. Aí, e também ideias erradas. A gente tem que combater as ideias erradas, porque elas ajudam a perpetuar preconceitos. Como, por exemplo, a cultura do estupro, que prega que a mulher é a culpada pelo estupro, que culpa a vítima.
A gente também tem que combater essas ideias erradas de muita gente que diz que hoje em dia tudo é mimimi. Olha, em princípio, é difícil combater ideias erradas, não é? Porque, em princípio, a pessoa tem direito a ter a opinião dela. E a gente não pode desrespeitar esse direito da pessoa. Mas se a gente sabe que uma pessoa tem uma ideia errada e ela infelizmente está usando a internet para divulgar essas ideias, a gente tem que chegar e combater, não atacando a pessoa, mas mostrando que aquilo que ela defende não tem fundamento. Assim como várias vezes argumentei contra aquela ideia de Bolsonaro de que filho gay é falta de porrada. Porque ser homossexual não é uma falha de caráter, nem é resultado de falta de rigidez na educação. Assim como muita gente assim, né, chega, parece que vive em uma realidade paralela, que eu mesma já abordei, entende que o mundo funciona de outro jeito, como eu falei daquele senhor Miguel, que às vezes eu menciono o nome dele, que ele diz que foram as campanhas ensinando o uso da camisinha que ajudaram a disseminar o vírus da AIDS, porque essas campanhas ensinariam a promiscuidade. Mas olha, ele deveria ver a realidade de um país como os Estados Unidos. George W. Bush, então presidente dos Estados Unidos, ele financiou campanhas de abstinência sexual que pregavam que os jovens deveriam se abster de fazer sexo antes do casamento. E isso não deu em nada, não ajudou a diminuir os índices de gravidez na adolescência. A gente tem que se ater à realidade e deixar de lado as ideologias. Porque vejam a realidade de países como a Noruega e a Suécia, onde a educação sexual é levada a sério. Praticamente não há gravidez na adolescência. Praticamente não há gravidez na adolescência. Então a gente tem que se ater à realidade e deixar de lado essas fantasias de ideologia. De dizer coisa como chegou a fazer Cássia Kiss, dizendo que há beijódromos na escola. E dizendo que porque hoje em dia é homem com homem e mulher com mulher, que cada vez vão nascer menos crianças. Vamos tomar cuidado para não... Vamos pensar. Quando a gente ouve uma pessoa dizer uma determinada coisa, vamos pensar. Pensar direitinho e não aceitar passivamente aquilo que a pessoa defende. Bom dia a todos.